Boa noite a todos. Boa Aproveitando o noite. encontro hoje para a gente iniciar aí às 20h20, aproveitando que hoje é um eclipse, né? Um eclipse lunar, será visto aí em todo o mundo a partir aí das 22h53 da noite. Então, aproveitando aí esse momento aí das sincronicidades, utilizamos aí esse horário das 20h20 para iniciarmos esse encontro aí todos alinhados, né? Com essa energia de abundância, com essa energia que está sendo aí reverberada no nosso planeta. Vocês podem observar que são vários eclipses aí num curto espaço de tempo, realmente confirmando, né, que o planeta Terra está recebendo aí muitos impulsos, né, de energia vindos aí de outras órbitas, de outras galáxias, de outros planetas, realmente para que a gente se harmonize nas linhas temporais e também na nossa carga energética, porque o momento que nós estamos vivenciando é um momento de transição, é um momento de preparo aí para a nova Terra. Então, é um momento realmente onde a gente precisa aproveitar esses impulsos energéticos para que a gente expurgue tudo aquilo que já não é mais necessário nas nossas vidas, para que a gente realmente repense os caminhos que a gente tem tomado, as escolhas que a gente tem feito e o que a gente realmente espera, né, da gente enquanto pessoas, enquanto seres humanos, enquanto pessoas aí dotadas de ciência, né, com a vida e que estão em busca da consciência. Eu vou aqui só autorizar a Débora a entrar, eu acredito que seja. Só um momentinho, pessoal. Preciso aqui do meu assessor, porque com tecnologia eu sou um pouco leiga. Não, eu acho que ela falou no grupo. Ah, ela vai ver a gravação depois, não? Então, enfim, vamos retornar aqui. Então, a gente realmente precisa, né, desses momentos aí, aproveitar o que o planeta está recebendo aí dos nossos outros irmãos, né, mais evoluídos do que a gente, que já passaram por muitos percalços, como a gente vem vivenciando aqui nesse planeta, mas que já estão aí em um ponto realmente que chega aí para que a gente seja ajudado. Então, cada movimento desse é um portal que se abre, são energias que vêm realmente para iluminar, para alinhar os nossos chakras, para fazer as transformações que se fazem necessárias, que vêm para resgatar a nossa consciência, a nossa essência, a nossa percepção, né, de como a gente vê o mundo, de como a gente se enxerga e de como realmente a gente está caminhando para todo esse processo aí de transformação, que é realmente uma nova era, que é realmente a nova Terra. Então, por essa razão, eu me permiti utilizar aí da sincronicidade para que a gente realmente aproveitasse todos esses impulsos energéticos e desse início, então, a essa reunião de hoje. Como eu acabei de falar para vocês, eu realmente tenho uma certa dificuldade aí com a tecnologia, então eu já enviei aí para o grupo o material que foi feito, né, que seria, então, o nosso respaldo aí, a nossa base, né, dessa aula de hoje. Mas eu acredito que cada um de nós também tem uma certa vertente, tem um certo impulso aí para poder realmente falar de algum modo, e eu realmente não me adaptei muito à questão, assim, dos slides. Então, eu acredito que a gente, enquanto pessoas, né, que se colocam aí para poder falar dos assuntos, trazer algum tipo de conhecimento, talvez agregar na vida aí de cada um, mas cada um também tem, né, as suas vertentes, tem as suas particularidades. Então, eu enviei aí para vocês o material no grupo, tá? Porque foi feito, mas eu vou falando aqui para vocês à medida que realmente vai tocando aqui no coração e à medida que realmente essa fonte divina que se faz presente e que é, né, quem tudo sabe e na qual a gente se conecta e busca inspiração e busca força para estar aqui hoje como um canal de luz, para realmente passar as informações aí que se fazem necessárias para o momento aí de cada um de vocês. Então, hoje eu trouxe para vocês, né, continuando aí no nosso estudo do nosso livro, né, O Poder do Subconsciente, o que eu trouxe hoje como tema
seria a reprogramação mental, as técnicas, né, que o Joseph Murphy fala no livro, e a importância da gente reprogramar para que a gente, então, possa manifestar uma nova realidade, uma nova versão, os nossos sonhos, os nossos desejos, porque realmente é só quando a gente faz essa reprogramação, é que a gente realmente se conecta à materialização das nossas verdades pessoais, daquilo que a gente realmente busca, daquilo que a gente realmente intenciona. Então, são técnicas, mas o que eu realmente quero trazer para vocês, assim como nós falamos aí no decorrer da semana, essas técnicas, e vocês possivelmente também já viram aí, né, outras pessoas falando a respeito, o que eu quero realmente trazer para vocês é que a questão da técnica, ela é uma ferramenta de permissão, mas você pode, por exemplo, pegar alguém que faz 33 repetições, a técnica do 33. Repete isso aqui por 33 vezes e a sua vida vai mudar. Ou você pode ver aquela outra pessoa que fala, não, faz a oração de não sei quantos dias para não sei quem, e entra nesse fluxo, porque aí a sua vida vai mudar. Ou você pode também fazer afirmações positivas, né, uma lista delas, trocar aí palavras que às vezes você vinha falando, trazendo para você de forma negativa e fazendo determinadas afirmações e repetindo aquilo, mas também chega em determinado momento da sua vida em que você diz, nada está mudando. Então, é sobre isso, esse é o cerne da questão. Eu acredito que, de forma teórica, a gente realmente foi passando ali o que é a técnica da visualização, o que seria a oração científica, que o Joseph Murphy fala, o que seria as afirmações positivas, o que seria a técnica de afirmações de frente ali para o espelho, mas o que eu quero dizer para vocês é que tudo isso são ferramentas de permissão. E se você realmente não estiver alinhado com quem você é e com aquilo que você pode ser, você, de verdade, não vai chegar a lugar nenhum. Por isso é que tem pessoas que repetem tantas coisas, têm tanto pensamento positivo, mas de verdade não conseguem realinhar e nem dar um novo rumo para as próprias vidas. Por que que tem gente que consegue, sem ter conhecimento desse livro ou de tantas técnicas, e tem gente que mergulha em muitas técnicas e realmente não consegue fazer aquilo que é preciso? Porque você não precisa de mais uma técnica. O que você de verdade precisa é resgatar o seu poder interior, é relembrar quem é você, é se conectar com a sua verdadeira essência. Então, de tantas técnicas de reprogramação mental, de tantas crenças que trazemos, a que de verdade sustenta toda uma base de um ser humano que está aqui nesse planeta encarnado, é a crença de ele não saber quem é. Então, o fato da gente não saber quem é, e o fato, principalmente, de tantas coisas, Estado, igreja, religião, e tantas outras coisas que chegam para colocar para nós uma cartilha, para ler um beabá de como a gente deve ser, de como a gente deve agir, o que seria o significado e os sinônimos de uma pessoa de sucesso. Então, o fato da gente ser trabalhado em tantas crenças é o que faz realmente com que a gente perca o cerne da questão. Então, o que eu quero dizer para vocês é, se conectem com quem vocês são, se conectem com o propósito de vocês, e o propósito de vocês é, de verdade, relembrar quem vocês são, a sua essência e a sua origem divina. A partir do momento em que a gente tem uma nova visão sobre quem somos, a gente, de verdade, desperta para o nosso maior poder. E qual é o nosso maior poder? É ser quem quisermos ser, porque Deus, que é essa fonte criadora, ela está se experienciando através de nós. Então, nós somos fractais da fonte. Se pensarmos, como eu sempre falo para vocês, vamos pensar de uma maneira energética. Tudo que existe aqui, tudo que é palpável, é uma condensação de energia. A matéria é energia, o nosso corpo é energia, mas é uma energia em um estado condensado. Então, a gente precisa de verdade entender que se a gente pega aqui a nossa pele do corpo e vai cortando, pega um microscópio e vai estudando ali, nós vamos ver várias partes do nosso corpo. Mas o que a gente vai de verdade chegar? Nós vamos chegar numa estrutura, que é uma estrutura o quê? Ali existe um núcleo, ali existe um elétron, ali existe um próton, ali existe um nêutron. E o universo ele é constituído de tudo isso. E cientificamente,
tá? Porque isso não é uma falácia, é coisa que cientistas já comprovaram. Por essa razão, inclusive, existe um racha entre a física tradicional com a física quântica. Então, os cientistas foram experienciando, fazendo diversos experimentos, até realmente chegar à base de tudo. Tudo no planeta, tudo em qualquer lugar, no cosmos, é constituído desse né, cerne, dessa origem, dessa essência, que é a essência divina, que é a partícula de Deus, que é a nossa centelha divina. Então, tudo no universo, tudo que está condensado, é realmente constituído do próton, do elétron e do nêutron. E quando a gente realmente tem essa percepção, né, de que realmente tudo vibra no universo, tudo é energia, tudo está o tempo todo nesse movimento aí de vibração, é que a gente, então, entra no ponto onde eu quero realmente que a gente desperte. Então, se eu sou matéria, e se eu sei, descubro que eu sou formada ali por átomo, próton, nêutron, elétron, né? O princípio de tudo são os átomos, essa é a palavra. Se eu sei que tudo é formado por átomo e que eu também sou um conjunto de átomos, e isso provado cientificamente, quem sou eu? Eu sou parte dessa fonte divina, que é realmente a que contém tudo e é a que originou tudo. Portanto, relembrar quem somos é mostrar para nós o caminho onde tudo irá se abrir. É realmente reprogramar a mente para deixar de compreender aquilo que nos foi ensinado, aquilo que nos foi passado, de que nós temos o nosso poder limitado, de que nós já nascemos pecadores, contadas tantas histórias aí que realmente só fazem emburrecer toda uma humanidade. E com qual propósito? Com o propósito de que todos nós sejamos manipulados, porque é assim, né, que esse outro sistema, que tudo aqui induz e conduz, eles realmente preparou para que isso acontecesse. Então, à medida que alguém desperta para o seu poder, para a sua origem divina, para a sua origem cósmica, essa pessoa ela passa a ser, então, uma ancoradora da verdade, daquela verdade, que para muitos ainda é desacreditada. Muitas das vezes, quando a gente chega em qualquer lugar e fala sobre a palavra física quântica, as pessoas realmente já fecham as portas, a gente é tratado como louco, mas, na verdade, é uma honra a gente ser chamado de louco nesse mundo onde tantas pessoas realmente estão dormindo. Então, para a gente reprogramar, o início e a base de tudo é a nossa reprogramação a respeito de quem somos, né? A respeito do que é que somos constituídos e a respeito do nosso poder. Porque enquanto não houver da nossa parte essa nossa aceitação da nossa essência, da nossa natureza divina, de reconhecimento de que nós somos o todo e o todo está em nós. Não existe separação. E nós estamos aqui vivenciando, experienciando, trouxemos como perspectiva, né, cada um aqui no seu momento, mas trouxemos na nossa bagagem, na nossa missão, realmente vivenciar essa dualidade, esses sentimentos, essa matrix, essa 3D, coisas que realmente só existem aqui. Então, você pega alguém, por exemplo, né, um fractal de luz que está em outras galáxias, extremamente evoluído, que para ele tudo é amor. Ele realmente se conectou a uma missão onde ele poderia experimentar tantos outros sentimentos que lá na realidade dele não são palpáveis, não são sentimentos que existem, né? Então é a competição, é a inveja, é o ciúme, é o rancor, é a raiva, é a ira. Então nós temos que aceitar que estamos aqui e não é porque nós temos tais sentimentos é que a gente seja pessoas ruins. Então, nós viemos aqui dispostos a vivenciar tudo isso. E cada um vivenciando tal e tal sentimento, mas reconhecendo que faz parte da sua sombra, da sua natureza humana, enquanto aqui estamos, a gente então começa a integrar também uma parte nossa, que por vezes é repreendida, e às vezes a gente não sai do lugar justamente por não reconhecer. Cada um de nós temos as nossas particularidades, temos os nossos lados, nossas questões ali negativas que precisam ser trabalhadas, que precisam ser olhadas, mas que principalmente a gente precisa também se desvencilhar de um certo sentimento de culpa, porque a culpa emite uma vibração que nos mantém numa frequência baixa. Então, a partir do momento que a gente se reconhece aqui, né, como esses seres espirituais,
maravilhosos, mas que estamos vivenciando, sim, uma missão aí humana. A gente traz para nós a perspectiva de que tais sentimentos são inerentes à nossa condição humana. E daí cabe a nós, cada um na sua particularidade, trabalhá-los. E trabalhá-los para que eles sejam integrados. E quando o homem, né, o ser humano, está ali realmente em paciência, em congruência, seria a palavra, com o seu lado luz e o seu lado sombra, é quando de verdade ele se torna inteiro. Então, é quando ele traz para ele essa responsabilidade e também esse amor. Porque quando a gente se ama em todas as nossas partes, a gente está honrando a fonte. Então, é até interessante a gente falar sobre isso, porque muitas das vezes eu já tive em debate com muitas pessoas. Até tem muita gente que fala que não acredita em Deus, porque que Deus é esse que permite que exista tanta desigualdade, ou né, casos assim que realmente mexem com todo mundo, né, e que a gente vê criança que foi morta, estuprada, espancada, enfim, aí você fala, nossa, mas que Deus é esse que permite que tanta coisa ruim aconteça, né? Então, assim, é algo realmente que também veio à luz da minha consciência, quando eu realmente compreendi que o universo, ele é exatamente isso, ele é essa dualidade, ele é essa permissividade, ele não é aquele que julga. Então, é algo inerente a esse movimento do universo. E o que ele faz é realmente aguardar que cada um de nós, com as nossas particularidades, tendo as nossas consciências do que seria o certo ou o errado, na nossa concepção do que é que eu faço em movimento e trago um fluxo aí harmônico para o universo e de que forma eu não estou sendo harmoniosa para o universo. Então, ele é paciente e ele aguarda pacientemente que cada um de nós realmente traga à luz da nossa consciência quais seriam, né, os sentimentos, os pensamentos, as ações, as execuções a serem tomadas para contribuírem com essa engrenagem que funciona aí de forma tão harmônica. Mas é interessante a gente realmente observar. E, mais uma vez, eu torno a dizer, né, que é essa essência, essa natureza divina, esse fluxo aí energético que originou tudo, ele realmente não é algo que a gente tem ali como algo moral, ele não está aqui julgando ninguém. Então, por vezes, se você ainda também toma algumas atitudes na sua vida e que você depois se arrepende disso, primeiro eu já te digo, saia desse movimento da culpa, compreenda que você é um ser que está ali vivendo cada etapa, experienciando cada momento, e que no seu tempo e da sua forma, e com o conhecimento que você vem trazendo, você vai sendo lapidado, para que você realmente consiga integrar a sua dualidade, se aceitar e se amar como a pessoa que você é. E dessa forma você ama e honra a fonte. Então, é algo que trouxe aqui, me veio aqui muito forte para ser falado, porque a gente realmente precisa aceitar, cada um de nós, a nossa humanidade, porque estamos aqui vivenciando essa experiência humana e que foi uma experiência perdida por nós. Então, às vezes, se a gente ainda sofre com muitos sentimentos aí, que a gente se mal consegue nomear, né, que a gente realmente compreenda que existe todo um tempo, existe todo um preparo, mas principalmente que nós fomos corajosos o suficiente para vivermos essa experiência, para transmutar essa experiência e principalmente para integrar as nossas polaridades e a nossa dualidade, cada dia mais com mais conhecimento, cada dia mais com mais clareza, cada dia mais com mais convicção daquilo que a gente quer, do caminho que a gente escolhe, da semente que a gente vem plantando e semeando. Então, é necessário, né, que a gente realmente traga para nós a principal reprogramação, que é saber quem somos. E dito isto, aí você não precisa sequer repetir ou escrever por tantas e tantas vezes, ou fazer tal e tal técnica. A partir do momento que você se integra a essa fonte criadora e divina, e se enxerga como esse ser criador e poderoso que você é, o que mais vai te limitar? O que mais vai te deter? O que pode colocar limite no seu sonho? Se não aquilo que você ainda não sabe a seu respeito. Então, é algo que eu quis trazer, porque técnicas, manifestações, muitas pessoas aí vendem cursos, manifeste a sua vida em não sei quantos dias, e isso e aquilo outro. Então, são muitas promessas que algumas pessoas conseguem ter o resultado, outras sequer sem ter técnicas
já têm resultados até mais rápidos, e outras que muitas das vezes ficam engessadas com tantos conhecimentos, eu preciso saber mais disso, ou eu preciso saber mais daquilo, e acaba que não sai do lugar. Então, reprogramem a mente de vocês do seguinte princípio: hoje eu sei quem eu sou. E quem eu sou parte da fonte divina, que é criadora de tudo e que é ilimitada. Aqui, cada um pode utilizar algum nome, né? Deus, o universo, essa fonte que tudo vê, toda essa energia, enfim. Eu realmente não trago nenhum conceito de forma religiosa. O que eu quero realmente trazer para vocês é essa energia, essa consciência, que é a criadora de todo o universo e que os cientistas, já com suas inúmeras experiências, já comprovaram que nós somos feitos dela. E se nós somos feitos dessa fonte, nós somos ela. E quando a gente para pensar e perceber em tantos ensinamentos que Jesus dizia e falava através de parábolas, e que foram mal compreendidos, e que até hoje são mal interpretados, são desviados, mas que a gente realmente observe o que ele falava e o que ele trazia para que a gente realmente pudesse despertar. Ele sempre dizia que ele e o Pai eram um, que nós éramos deuses. Ele trazia para nós o fato de que a gente seria capaz de fazer até mais milagres do que ele. Quando ele curava alguém, ele sempre dizia: a sua fé é que te curou. Porque se você não dá a permissão para acreditar naquilo, ele canalizava aquela energia e entregava para a pessoa. Mas a partir do momento que alguém não quer ser curado, que alguém não quer aprender algo, que alguém não quer sair daquele lugar, não adianta. O movimento ele deve ser iniciado a cada um de nós, a partir de nós mesmos, a partir da nossa decisão, a partir da nossa autoridade, a partir do nosso ponto de permissão. Então, o que a gente realmente precisa é nos descobrir, ou talvez nos redescobrir, e com isso fazer uma grande limpeza de crenças ultrapassadas que foram trazidas para nós. E à medida que a gente vai se desfazendo disso, a gente vai expandindo a nossa consciência. E à medida que a nossa consciência se expande, a gente passa a ter percepção de coisas que antes a gente não conseguiria ver, porque não estavam acessíveis a nós. Então, à medida que a gente caminha, o caminho se abre e a nossa percepção também se expande. Então, antes de falar de qualquer coisa, a pedra principal, o pilar base é saber quem nós somos. Tendo esse entendimento, o mundo não nos para. Tendo a certeza, a fé, a convicção, porque eu falo muito de fé, mas não é uma fé no sentido religioso. A fé é aquela certeza, a convicção de quem eu sou. E é uma convicção que é inabalável. É aquela que pode vir o desafio que for, o trovão, a chuva, a tempestade, o caos que for, eu vou estar firme na certeza de que eu sou filho desse universo e de que ele está ali me amparando, cuidando, que cada coisa que acontece é realmente para que eu reafirme quem eu sou, porque é isso que ele espera de mim, é isso que o Criador espera de cada um de nós. Imagine vocês, se cada um de nós dessa humanidade, desse planeta Terra, soubéssemos exatamente quem nós somos, o que nós não provocaríamos nesse mundo? Uma verdadeira revolução. Então, a gente fala muito sobre propostas de governo, sobre condições que são dadas para um e são negadas para o outro. Eu não quero nem entrar nessa seara, porque eu tenho a minha visão em relação a todo esse assunto. Mas o que eu quero realmente deixar claro é que todos nós, inclusive o mendigo que a gente olha na calçada, inclusive o favelado, ou aquela pessoa que é um presidiário, ou até aquele que a gente condena, que é um estuprador, ou sei lá o que coisa mais horrorosa. Todos nós somos deuses. Cada um de nós vivenciando seus processos, cada um de nós em um momento da sua expansão de consciência. E é por isso que esse planeta Terra é tão denso, é por isso que as lições são tão difíceis, porque imagina uma escola, uma sala de aula, você coloca lá no maternal todos os alunos da mesma idade que são do maternal, e assim por diante. E aqui no planeta Terra, não. Aqui a gente vivencia com pessoas que estão em diversos níveis de consciência, pessoas que estão desde o maternal até pessoas que já são PhD, têm doutorado, enfim.
é realmente uma selva de pedras, mas é a experiência que escolhemos. E isso mostra o quanto somos fortes e o quanto somos capazes, né, de lidar com tudo isso. Então, à medida que a gente se firma, tem o firmamento, a rocha sólida de que eu sei quem eu sou, eu começo a compreender todas as experiências, tudo aquilo que está ao meu redor, como algo que está sempre ali para me agregar. Essa já é uma reprogramação. Então, a partir do momento que eu vejo uma experiência que antes eu falava, ai, que horror que está acontecendo. Mas eu começo a dar para cada experiência a oportunidade de que ela seja aquilo que a fonte quer que ela seja para mim. Se for uma fila de supermercado, às vezes ela está me possibilitando que eu pare ali por algum instante, me conecte comigo, ao invés de ficar reclamando que a fila não anda. Então, a gente olhar para cada experiência da nossa vida, olhando significativamente e entregando-a nas mãos da fonte, a gente realmente deixa de dar para cada coisa que nos acontece o significado de boa ou má. A gente passa a enxergá-la de um modo neutro. E é isso que a fonte pede de nós. Após a minha descoberta de quem eu sou, da minha essência, da minha natureza divina, o que eu devo fazer agora? Agora, nesse momento, eu devo silenciar o meu ego. E o meu ego é essa parte que é a minha mente consciente, que muitas das vezes está regendo a minha vida, ou por um trauma do passado, ou por uma repetição geracional, ou por algo que eu sequer sei nomear. Porque quando vem algum desafio, alguma situação, muitas das vezes eu não estou na presença e eu já reajo no reflexo. Então, após eu descobrir quem eu não descanso. Se eu sei que eu sou Deus e eu tenho o poder de construir a minha realidade, de realizar todas as coisas que eu imagino para mim, quem irá me deter? E a partir do momento que eu convido a fonte divina e criadora, da qual eu sou parte, para estar comigo, para caminhar comigo, para conduzir a minha vida, quando eu trago para a minha vida essa congruência, esse alinhamento, que eu descubro quem eu sou essa fonte divina, e trago ela para entender que é ela quem conduz os meus passos da melhor forma, porque a minha mente consciente está condicionada a enxergar sempre limitações, problemas, obstáculos. É isso que ela faz. Não que ela seja ruim, ela está ali exatamente para isso, porque muitas das vezes é um medo ou alguma reação nossa é que nos coloca ali numa situação que a gente acaba sobrevivendo. Então, cada uma delas tem o seu papel. Então, vamos entender o que a gente falou anteriormente, dessa congruência da nossa dualidade, vamos colocar, então, a mente consciente aí como o nosso ego, e a mente subconsciente como a nossa centelha divina. E quando a gente alinha as duas, a gente compreende que precisamos do ego forte e firme, porque é ele que vai nos fazer aterrar, é ele que vai nos fazer escolher. Mas a partir do momento que eu convido a fonte divina, o Criador de todas as coisas, essa energia, essa sabedoria, que faz com que o meu corpo funcione, sem que eu precise estar no controle. Quando eu compreendo que é ela quem controla tudo, e que esse controle que existe na minha mente, muitas das vezes está me impedindo de acessar aquilo que ela já tem preparado para mim. Então, quando eu chamo essa fonte criadora para estar comigo, compreendendo a minha natureza e compreendendo quem é ela e caminho junto com ela, eu faço a verdadeira reprogramação, que não exige técnica, não exige repetição, ela exige atitude, ela exige decisão. Mas mais do que a atitude e a decisão, o primeiro ponto é o conhecimento. E é por isso que a gente diz que conhecimento é poder. Então, o nosso conhecimento acerca de quem nós somos nos faz imparáveis, nos faz realmente vivenciar aquilo que viemos viver. E quando a gente pensa que muitas das vezes a gente pode estar errado ou se sentindo ambicioso por almejar, por querer, por desejar uma realidade maior, não se sinta dessa forma, porque hoje ainda
no meu preparo para esse nosso encontro de hoje, eu ainda vi, né, no tarô ali de hoje, o significado da carta abundância, que apareceu ali na tiragem, e eu achei muito interessante, porque pela primeira vez, eu sempre faço as minhas leituras de forma muito intuitiva, sempre ali com o campo, esse alinhamento, mas me veio através do campo. Olha o significado da carta. E aí me veio o significado e que realmente desvelou algo para minha cabeça. Porque quando a gente fala muito, né, que o pessoal ali do Oriente, eles têm essa sabedoria, eles têm uma maior ligação realmente com as divindades, com essa parte cósmica, com essa parte energética, e que o mundo ocidental se perdeu muito por conta disso, a gente também vê uma grande discrepância, que o quanto tais pessoas que vivem nesses países, né, ainda são muito pobres materialmente. Então, veio também nessa mensagem, né, a questão do se alinhar, porque a verdadeira abundância, ela não é só uma abundância onde você simplesmente só vivencia não, a gente também é alimentado dos nossos sonhos materiais, das nossas realizações pessoais. Então, tudo isso, e é esse integrar, que eu também falo, né, que a gente falou aqui na abertura, é a integração do que é um verdadeiro ser espiritual. E quando a gente aceita, né, que isso não é uma questão aí de falar, isso não é espiritual, eu desejar ter um carro melhor, desejar fazer uma viagem X, desejar morar num lugar tal, isso não, a pessoa espiritualizada, ela não pensa dessa forma. Então, é algo também que, à medida que a gente vai trazendo, que a gente vai caminhando, ensinamentos, coisas vão chegando para nós. É o que eu sempre falo, a gente nunca está totalmente liberto, né? Ainda tem muita coisa a ser mexida, escavada. Então, isso mexeu muito comigo, porque veio ali de encontro com algo que talvez eu ainda estivesse sustentando ali vibracionalmente, né? De talvez achar, né, que uma pessoa espiritual, ela não pode sonhar com aquilo, porque, não, isso aí seria uma ambição. Enfim, é uma crença, e é o que eu falo para vocês. À medida que a gente caminha, o caminho se abre, a gente vai identificando as crenças que ainda estão ali. Então, a gente precisa de verdade, né? Tá sempre buscando conhecimento, buscando esse contato com a fonte, porque foi no momento do meu contato com a fonte. Então, quando eu digo para vocês, compreendam a natureza, a essência divina de vocês, mas principalmente tragam a fonte para caminhar com vocês, aí eu vou dizer que, para mim, não existe uma técnica melhor de reprogramação mental do que realmente me colocar nesse momento de perceber a fonte, de falar com a fonte, de receber da fonte. Então, é algum momento ali onde você realmente tira para isso. E cada um vai fazer de alguma forma. Cada um vai buscar de alguma forma esse contato. Mas é muito importante que a gente, no nosso tempo, né, que são 24 horas aí, quantas vezes você já entrou dentro do seu carro para dirigir até o seu trabalho, e se perguntar para você o que tinha no caminho, o que você viu, a gente não sabe, porque praticamente 95% do nosso tempo, das nossas vidas, nós estamos no nosso estado inconsciente. A gente entra no carro e dirige sem sequer saber. A gente simplesmente chega no lugar, nós não estamos na nossa presença. E é por isso que a gente continua reagindo tanto no impulso, trazendo ainda tantas coisas, né, que a gente já... Nossa, por que eu tive tal atitude? Por que eu falei tal coisa? Por quê? Porque a gente está na inconsciência. Então, quando a gente convida a fonte, né, essa presença divina, e vai realmente trazendo isso, cada um da sua forma, mas aumentando esse tempo de conexão com a fonte, ou estando num momento de presença, aquele momento ali, realmente, onde você realmente se coloca a se observar, a olhar para cada parte ali do seu corpo, e compreender, olha, eu estou aqui, eu estou respirando, prestar atenção no movimento da sua respiração, em como você está respirando, trazer, muitas das vezes, a gente pode introduzir aí durante o nosso dia a técnica da respiração, inspirar aí pelo nariz, contando até 4, expirar contando até 6,
Tudo isso, todos esses movimentos vão fazendo com que a gente saia da nossa inconsciência, vão trazendo para o nosso momento, né, para a nossa vida, a verdadeira presença. Porque a gente realmente, hoje, a gente está vivendo o que aconteceu ontem e o que aconteceu ainda há muitos anos atrás. Se a gente observar as estrelas, a luz que está ali plasmada, ela veio bem antes daquele momento ali que eu estou enxergando. Então, é como se o universo todo ele tivesse realmente esse momento aí, né, de atraso. Então, o que você vive hoje é o que você é resultado daquilo que você fez ontem, daquilo que você pensou ontem. Então, o que eu estou trazendo para a minha vida de novo, se hoje eu já acordei pensando em algo ontem, ou em algo que aconteceu, às vezes, até 20 anos atrás, e que eu ainda estou trazendo para a minha vida. Então, como querer que o amanhã seja diferente se eu não estou na presença? Se eu não consigo compreender que é na presença é que tudo acontece. A gente passa o tempo todo ou sofrendo, ou relembrando coisas do passado, ou preocupados com o futuro. Mas baixar, que é uma consciência alienígena, canalizado aí pelo Daryl Yahanka, não sei se vocês conhecem, mas se tiverem a possibilidade, a oportunidade de conhecer, é uma consciência alienígena canalizada por esse médium há mais de 30 anos. E ele fala com muita propriedade. Não existe a linha temporal da forma como nós enxergamos, é uma limitação dessa dimensão 3D. Lá para eles, em outras linhas temporais, na quinta, no 10ª dimensão, não existe, o tempo não existe. Então, a gente, quando está na presença, é esse momento do agora, é aqui que tudo acontece. É agora. Eu não tenho o ontem e eu não tenho o amanhã. Eu só tenho o agora. Então, é nesse momento é que eu preciso realmente saber quem eu sou, reconhecer quem eu sou e plantar as sementes para fazer algo diferente crescer. Para que, com o meu processo de expansão de consciência, eu lapide aquilo para que aquilo realmente venha a florescer, venha a dar frutos. Porque se eu continuo o hoje com problemas de ontem ou pensando no amanhã, eu não estou aproveitando o agora. Eu estou trazendo para o meu amanhã as preocupações de ontem, as bagagens que já aconteceram. Mas se hoje eu me permito acordar, amanhecer esse dia com uma nova visão sobre quem eu sou e convidando a fonte para falar através de mim, eu faço então o quê? Uma reprogramação. Eu tenho a autoridade suficiente para acordar amanhã, me colocar ali à disposição da fonte, agradecendo, porque se eu abrir os olhos, era a intenção dela de que eu ainda estivesse aqui constituindo essa engrenagem do universo. Então, eu me coloco aqui. Primeiro, eu agradeço pela dádiva da vida. E me coloco aqui à disposição para ser usada pela fonte, para ser conduzida pela fonte, para ser orientada pela fonte, para ser tocada pela fonte. Então, eu permito que essa fonte infinita de tantas bênçãos e prosperidade trabalhe comigo. Eu trago ela para a minha vida. Porque se eu também não dou essa permissão, ela está lá, mas ela também não pode entrar no meu campo energético e vibracional. Então, a partir do momento que eu já inicio o meu dia de uma nova forma, eu agradeço e eu convido a fonte para estar comigo e eu começo de verdade a me observar. Eu posso chegar ali no espelho ali da minha casa, né? Ali no espelho do banheiro, no meu primeiro movimento ali do dia, quando eu estou me preparando para ir para o trabalho ou para qualquer outro lugar, onde eu vou escovar ali os dentes, eu posso de verdade me olhar no espelho de um jeito que eu nunca olhei, porque geralmente a gente se olha no espelho enxergando um monte de defeitos, um monte de coisa errada, principalmente nós, mulheres, né? Sempre estamos ali insatisfeitas, sempre tem algo ali que está nos incomodando. Mas, quando eu me coloco a reconhecer quem eu sou,
Eu sou perfeita da forma como eu sou. A fonte me enxerga com essa perfeição. Se eu sou parte da fonte, eu sou perfeita como eu sou. Então, eu também já começo a trabalhar crenças que estão ali em mim. Por que é que eu não estou me enxergando essa perfeição? Porque fomos condicionados com tantas crenças. O que é bonito, o que é feio, o que é padrão, o que não é, o que está certo, o que está errado. Mas se eu me coloco diante do espelho e olho para os meus olhos e de verdade reconheço que eu sou parte da fonte, eu vou enxergar beleza onde antes eu não via. E eu vou olhar para os meus olhos com a autoridade, porque Deus tem essa autoridade de fazer o que ele quer, e ele faz, porque ele é o poder. Então, ele também nos dá essa autoridade. Se eu olho amanhã para o espelho e também repito as mesmas coisas, eu poderia estar um pouco mais magra, eu estou com tal ruga, meu cabelo está branco, não sei de onde, enfim. Mas se eu me olho e me reconheço como essa parte dessa fonte e me dou esse amor, que é o amor que a fonte me dá, eu começo a transformar a minha vida. Já está aí uma reprogramação. Eu me olho com os olhos da fonte. Eu me olho reconhecendo o meu poder. Eu me olho me dando o amor que muitas das vezes eu entrego para muitas pessoas, mas eu deixo de dar para mim. E às vezes a gente também não entende, porque a gente dá tanto amor para as pessoas, mas que esse amor muitas das vezes não causa nelas o impacto que a gente gostaria. E eu vou dizer para vocês, é porque a gente não se ama em primeiro lugar. Porque aquela pessoa que se ama verdadeiramente, ela sequer vai estar preocupada se esse amor vai chegar no outro e vai trazer algo para dar a ela alguma reciprocidade, porque ela simplesmente é amor, então ela simplesmente entrega, sem esperar receber nada em troca, porque nada na vida é sobre eu e alguém, nada na vida é sobre nós e alguma situação, tudo é entre nós e Deus. Tudo é entre nós e Deus. E é muito interessante o que eu estou dizendo para vocês agora, nesse momento, uma sincronicidade, porque numa cerimônia de ayahuasca que eu tive, inclusive, Jéssica, foi quando eu conheci o povo Yawanawá, que foi ali em Garuva, e foi realmente algo ali muito mágico, que girou uma chave ali em mim, e aí ficava realmente uma voz que me falava, depois de tantos processos vivenciados ali, me dizia, mas calma aí, não é nada sobre você, é tudo sobre mim. Então, é isso que a gente realmente tem que entender. Nós estamos aqui fazendo parte dessa engrenagem, mas nós estamos aqui como consciências para iluminar a consciência divina. E quando a gente realmente faz isso, a gente entende que nada é pessoal. Por que que muitas das vezes eu vou me pegar lamentando alguma situação ou trazendo para o meu lado pessoal algo, se eu realmente compreendo quem eu sou, eu realmente dou a mim o valor. E se eu me dou o valor, nada que é externo irá me diminuir, irá me limitar, irá me condicionar. Então, a gente realmente precisa compreender que é tudo sobre Deus. Ele é o propósito maior. Então, caminhar com Ele, né? Entregar de verdade a condução das nossas vidas para as mãos dele, é o que vai nos reprogramar. Porque estamos aqui já há bastante tempo, talvez, repetindo ciclos, caindo aí em tantos paradigmas que não nos fazem, né, não nos deixam sair do lugar. A gente fala muitas das vezes ali que é a verdadeira roda de Sansara, né, que nós estamos presos ali. Então, quando a gente realmente compreende que a prisão maior é a prisão de não saber quem nós somos, a gente se liberta, porque a partir do momento que eu sou uma consciência fractal, fonte, una com o todo, nada mais me limita, a não ser os meus pensamentos e aquilo que ainda ressoa, porque se ressoa, né, se vem ali tantos preceitos, tantas coisas que a religião fala, ou que tantos dogmas impostos, se aquilo ressoa, está ressoando comigo, é porque eu não sei a minha natureza e eu não reconheço a natureza divina. Porque nós sabemos que Deus é amor. E eu acredito que todos aqui tenham esse entendimento sobre Deus.
Porque Deus não é esse senhorzinho que está sentado numa cadeira julgando. Muito pelo contrário, como eu disse para vocês ali anteriormente, existe Deus. Deus está em tudo e em cada pessoa, inclusive naquelas abomináveis que a gente olha e tem os piores sentimentos. E quando a gente também entende que se Deus está em tudo e todos somos deuses, nós também passamos a ter um entendimento, né, que vai também desbloquear muitas das coisas que ainda estão enraizadas em nós. Porque a partir do momento que a gente julga o outro por qualquer coisa que não esteja de acordo com aquilo que a gente não faria, a gente deixa de olhar para aquele ser, para aquela pessoa, para aquela situação, com o entendimento que Deus teria. Por isso a importância da gente convidar Deus em cada passo, em cada decisão, em cada momento. E quando a gente tem essa percepção, a gente também entende o que Jesus dizia, né? Não julgueis para que não sede julgados. Então, é realmente olhar para tudo como a existência de Deus. Esse universo foi criado por ele. Então, tudo está como deve estar. Existem as leis universais, existe esse grande construtor que tem um plano para tudo. Então, a gente passa, né? A gente deixa também de vivenciar um padrão repetitivo nas nossas vidas, que muitas das vezes traz para nós muitos atrasos, que é o fato da gente julgar o outro, julgar um comportamento, julgar uma atitude, julgar. E essa também é uma engrenagem utilizada pela Matrix, porque se a gente perceber, a Matrix, ela separa, porque se fôssemos todos unidos no mesmo propósito, sabendo que todos somos deuses, que cada um de nós tem a centelha divina, sabendo que cada um de nós está em um grau de consciência, se tivéssemos esse entendimento, deixaríamos de estar tão segregados, deixaríamos de estar tão apartados, mas a gente compreende que é uma engrenagem utilizada pela Matrix, e ela segrega, ela quer causar briga e confusão, seja através de partido político, seja através de times de futebol, seja através de religião. Então, a partir do momento que a gente é segregado por essas ideias, a gente está comprando da Matrix a pior das coisas que a gente poderia fazer e que atrasa demais a nossa evolução e a nossa expansão consciencial. Então, façam isso também. É uma forma também da gente estar aí reprogramando o nosso subconsciente. Olhar para outras situações e não dar a nossa energia. Olhar para tudo e todos com compaixão. Olhar para tudo e todos como um irmão, como uma parte sua, porque tudo é uma única onda. E é até interessante quando a gente começa a estudar, né, toda essa questão aí de saber mesmo a nossa origem, de saber entender que nós não viemos do macaco, saber que estão aí a religião, a ciência, muitas das vezes, a própria física, justamente para nos deixar nesse quadrado aí de desinformação, a gente começa até a compreender, né, que eu sou você, você sou eu, nós todos viemos de uma única onda, de uma única onda. Então, cada um de nós tem o seu universo. Para cada um de nós, a Núbia, ela será uma. Ninguém das pessoas que convivem comigo tem a mesma visão sobre mim, assim como acontece com cada um de nós. Ou seja, para cada pessoa, a gente é um universo, para cada pessoa, a gente é uma versão. Então, por que que a gente se acha no direito de estar julgando tantas outras pessoas? E é compreender que, de verdade, esse é um grande ensinamento que a gente precisa, de verdade, de fato, trazer para o nosso coração, para que a gente não se limite mais, para que a gente expanda a nossa consciência e para que a gente acesse esse poder divino, da fonte divina, que vem e banha todos nós. Mas a partir do momento que eu estou ali com as minhas crenças limitantes, que eu estou com os meus julgamentos, com as minhas ideias pré-concebidas, eu estou bloqueando o fluxo da fonte divina. Então, façam esse exercício também, a partir de hoje.
Não julguem mais, mesmo quem tenha um posicionamento político diferente de cada um de nós, né? Até engasguei, porque serve muito para mim. Mas, gente, é a fonte divina que está trazendo. E agora nós vamos iniciar, né, esse processo, esse embate, que é um processo aí de eleições. Junto a isso, nós temos o eclipse. Então, é a gente realmente compreender, olhar para o todo e saber aproveitar esse fluxo energético que está chegando para nós, para que a gente limpe as camadas, para que a gente se enxergue como uma cebola que tem várias cascas para serem retiradas, mas que para a gente também observe os movimentos da Matrix, que estão ali justamente para que impeçam a gente de seguir nesse fluxo. Então, não caiam nas armadilhas que estão aí, né, que está chegando, de entrar em embate, disputa, de querer convencer o coleguinha a qualquer coisa. Não deem a sua energia para aquilo que não vai agregar. Existe até um outro livro muito interessante que eu li, que chama Transurfing, e que fala sobre as linhas temporais e que fala sobre os pêndulos. E os pêndulos é exatamente isso. Cada coisa que chega para tirar a sua energia e que você dá a sua energia, vai te conduzir para alguma linha temporal. E às vezes você está querendo estar na linha temporal do seu desejo realizado, mas está dando a energia que era para você estar lá para aquela briga do vizinho que chegou ali no seu grupo ali do condomínio, ou para aquele embate político ali que você viu agora ali na questão presidencial. Enfim, não deem a energia de vocês para coisas que realmente vão aparecer diariamente, diuturnamente, justamente para fazer isso, fazer com que a gente viva na inconsciência, caia nas armadilhas. Gente, é fácil? Não é fácil. Mas não é impossível. E quando a gente diz que não é fácil, também é uma percepção, talvez hoje, de uma núbia limitada. Mas o que eu digo é que é possível. E à medida que a gente realmente vai galgando, vai traçando o nosso entendimento, vai trilhando, buscando conhecimento, mas acima de tudo, pedindo a fonte criadora que esteja com a gente em cada momento, a gente vai se fortalecendo, a gente vai se enraizando, a gente vai se ancorando nessa energia. E a gente começa também a compreender que tem pessoas com as quais a gente se relaciona, que às vezes a gente já foi muito amigo, a gente já viveu muitas coisas, e que hoje estão em um lugar que a gente sequer acessa, porque a energia das pessoas, a energia que a gente constrói ao nosso redor é a nossa assinatura vibracional, e é ela que vai fazer com que a gente realmente esteja no lugar mais alinhado para aquilo que está no meu campo. Tudo é ressonância, eletromagnetismo. Tudo é atraído por ressonância. Não existe aquela de, os opostos se atraem. Mentira. Só os iguais. Aquilo que você vibra é o que vai estar no seu campo. Então, ao invés de estar dando a sua energia para situações e coisas que não vão realmente te agregar, vão te fazer permanecer naquele estado de inconsciência, chama essa energia para estar aqui no momento presente, para cuidar de você, para ancorar você, para que você realmente tenha os seus pensamentos alinhados com aquilo que a fonte divina quer de você, requer de você. O que a gente precisa fazer hoje não é pedir a opinião de ninguém para nada. O que a gente precisa de verdade é voltar-se para dentro, é ouvir a nossa voz interior, é se conectar a essa fonte divina que fala de nós, não através de mestres, pontes, gurus, enfim, ela fala através de nós, através da nossa intuição, através do nosso coração, através do nosso silenciar. Ela com certeza utiliza de várias outras formas para falar com a gente, mas somente quando a gente está ancorado nessa presença, nessa busca, quando a gente dá essa permissão, é que a gente pode, então, ouvir. Então, se tem pessoas, né, que às vezes você tanto conviveu e que hoje
sequer você cruza na rua, saiba, você já está em outra linha temporal, com as suas escolhas, com a sua assinatura energética. Então, não perca, né, o seu cerne, a sua essência, aquilo que você vem galgando aí como conhecimento, talvez tentando entender por que tal ou tal pessoa se afastou, porque aquilo aconteceu. Sempre tenha, né, na sua consciência de que tudo, por mais que a gente enxergue, é a nossa visão limitada de achar que aquilo é ruim. Tragam sempre essa fonte divina para perto de vocês. Entendam que todas as situações são neutras, como eu citei o Bashar, ele fala sempre sobre isso. Entendam que é nesse momento presente é que eu construo o meu amanhã. E eu não tenho a certeza de que será amanhã. Por essa razão, o que eu devo falar para mim hoje já está feito. Independente se o meu externo modificou. Primeiro, eu mudo interiormente. E eu sinto muito, mas se vocês ainda estiverem esperando que o seu externo mude, para que você, então, dê um passo de fé, ou se jogue na jornada do autoconhecimento, da lei da atração, ou de tantas outras coisas, eu sinto muito, mas nada será mudado. E é quando a gente realmente consegue compreender que a mudança ela é interna. E por que eu digo que ela é interna? Porque é o olhar para a gente como a gente é, parte desse todo, parte desse fluxo divino, parte desse universo, e entender que eu não estou separada dele. Ele está em mim, ele está em tudo, e eu estou conectada a ele. Então, se eu estou conectada a ele, e eu tenho o conhecimento de tantas coisas que são utilizadas para me afastar desse entendimento, eu passo a buscar essa conexão. E aí, nesse momento, é que são restaurados poderes, dons, sabedoria, que estão em nós, no nosso DNA, que estão em nós, e que basta a gente acessar o campo para que a gente relembre, porque a gente já sabe, e o que a gente não sabe ainda é realmente quem somos. E o que a gente ainda não sabe é que esse Deus, que muitas das vezes é taxado como alguém que está me punindo, e que muitas das vezes eu estou vivendo ali no looping da culpa, a gente não sabe que ele não está aqui nos julgando. O que a gente precisa, de fato, reprogramar é a nossa visão sobre nós e a nossa visão sobre Deus. E a partir desse ponto, quando eu busco olhar para dentro, sabendo quem eu sou, eu inicio a minha jornada de mudança, de ascensão vibracional. E quando eu emito uma vibração energética que está ancorada ao poder do todo, imagine o que você não atrai na sua vida. As melhores experiências, as melhores oportunidades, as melhores pessoas, os melhores caminhos, as melhores soluções. Tudo de melhor, porque o universo é abundante. Então, hoje, se a gente vê tanta coisa ainda acontecendo, tanta gente sofrendo, tanta coisa realmente que você fala, é uma questão consciencial, porque se essa pessoa tivesse a consciência de quem ela é, ela não estaria dessa forma. Mas muitas das vezes, quanto mais a pessoa não tem, né, poder financeiro e aquisitivo, ela se volta para as igrejas. E aí é nesse lugar onde é feito realmente toda uma reprogramação, né, toda uma programação para te colocar onde eles querem, né? É tirar o seu poder, te fazer se ver limitado, te fazer se ver pecador, te fazer te ver ignorante, que você pode fazer o que for, é que você ainda está errado. Então, é uma questão consciencial, que a gente realmente se volte, né, para dentro, que a gente se reconheça como essa essência divina, parte desse todo, que estamos aqui, com certeza, cada um de nós, com as suas particularidades, com a sua história, com o seu jeito de ser, porque não existe um igual ao outro, nem gêmeos, se você pegar, cada um é único. As linhas da nossa mão, as nossas digitais são únicas. E se a gente está aqui nesse universo, nós somos importantes para quem de fato merece que a gente seja importante, que é a fonte divina e criadora. Então, olhe-se com esse amor que você olha para Deus, porque você é Ele,
e ele é você. Olhe para os demais com esse amor. E quando a gente realmente age nessa linha frequencial do amor, muitas coisas nas nossas vidas se modificam. A gente deixa de cair em muitas armadilhas do ego, mas principalmente a gente deixa de se auto-sabotar, porque uma das coisas que mais nos bloqueiam nesse processo de expansão é a nossa autossabotagem, que é aquela que nos faz duvidar do nosso poder, duvidar da nossa capacidade, duvidar de quem somos, daquilo que a gente ainda pode fazer, do que a gente pode construir, de onde a gente pode chegar. Aquilo que nos faz, muitas das vezes, olhar para o outro e falar, ele conseguiu, mas eu não. Aquilo que realmente nos faz nos apequenar, nos faz destituir do nosso poder. Então, olhe para você com esse amor que você olha para o tudo, para o todo, e entenda que você é parte dele. Nós não estamos separados, nós estamos todos juntos. E o momento pede, realmente, esse clarear, esse libertar, esse reprogramar. Então, que cada um traga para a sua vida essa comunhão, esse entregar, esse confiar, e principalmente o soltar. Porque a partir do momento que eu reprogramo o meu entendimento sobre mim, que eu me conheço como verdadeiramente eu sou, eu passo, então, a constituir, a caminhar rumo àquilo que eu quero. E eu tenho tanta certeza de que isso já está manifestado, de que isso já existe. Não é que vai chegar, não é que vai acontecer. Isso já é, porque basta um único pensamento para que eu colapse aquilo que eu quero. Ou seja, vamos de novo para o ponto das realidades, da energia. Essa daqui é uma realidade, existem várias outras. Tem um filme, acho que é do Doutor Estranho, ele fala sobre isso, né? Mostra ali, os filmes ali da Marvel, eles traz essa ficção científica justamente para nos revelar ali a verdade. Então, quando a gente entra nesse universo, a gente percebe, o meu sonho, ele não está distante, o meu sonho está aqui. Cabe a mim frequenciar para acessar essa realidade. E aí eu consigo dar um salto quântico, porque muitas das vezes não é uma mudança, as pessoas ainda estão esperando aí o arrebatamento, né? Mas esse arrebatamento, ele já está acontecendo aqui mesmo, nesse planeta. Então, o que a gente percebe é uma mudança de frequência. Quando eu altero a minha frequência, coisas que faziam parte da minha vida hoje sequer passam perto de mim. Coisas que aconteciam hoje já não são a minha realidade. Ou seja, é uma mudança na nossa vibração que nos faz acessar outra realidade. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine hoje um carro, uma Porsche, por exemplo, que para muitas pessoas, né? Eu não posso querer uma Porsche. Por quê? Pelo valor X, não, eu não tenho dinheiro para isso. Aí a pessoa vai pensar no emprego dela. Não, nunca que com meu dinheiro, meu salário, nem que se eu economizasse a vida inteira, eu conseguiria ter um Porsche, né? Uma Porsche, enfim. Tem outras pessoas que sequer são capazes de pensar numa Porsche. Então, a gente percebe que a nossa frequência é que vai nos abrindo e expandindo para que a gente vá acessando até o que a gente deseja. E aí também a gente pode colocar que tem pessoas que vão olhar para aquela pessoa ali que já tem um Porsche ali e vão falar, nossa, com certeza faz alguma coisa errada. Ou vão olhar com aquele olhar de, é rico, é metido, entende? Então, quando a gente, mais uma vez, o julgamento, quando a gente se alinha na frequência da abundância, da harmonia, do que é possível para todos, a gente passa a ver possibilidades que até então a gente nem enxergava. E quanto mais a gente se alinha, mais a gente vai aumentando também o limiar dos nossos sonhos. Daqui a pouco a porta está pequena, eu já tenho outros sonhos. E se eu quiser ter um avião, e se eu quiser ter um helicóptero, ou sei lá, qual que é o sonho de alguém, ter muito alqueire de terra, ou ter... Enfim, cada um com o seu sonho. Mas a partir do momento que eu frequencio nessa linha e que eu observo, o que eu sinto quando eu vejo alguém que mora numa mansão, o que eu sinto, o que eu falo dele, eu abençoo ele por essa conquista, eu olho para ele e falo, olha, ele é centelha divina,
Ele é capaz, se ele é capaz, ele está me mostrando que eu também sou. Quais as crenças que estão ali enraizadas em mim? Porque, gente, tem muita gente que mora em condomínio chique, que é muita gente aí com a frequência muito alta, pessoas muito expandidas, que estão, inclusive, fazendo trabalhos humanitários, ajudando muitas outras pessoas. Então, qual é a minha consciência quando eu vejo algo, né? Em que ponto eu estou? Porque à medida que a gente realmente vai se alinhando, vai frequenciando outras realidades que até então não estavam disponíveis, elas começam a ser vistas por mim. Até pouco tempo atrás, caminhos, portas, histórias, situações, até pouco tempo atrás, para mim, não seriam possíveis. Então, eu tinha um grau de limitação que sequer me permitia entender que um dia, por exemplo, eu pudesse morar em outro estado. Nascida e criada aqui, achei que a vida inteira eu fosse morrer aqui. Mas quando eu fui galgando um patamar de expansão, de consciência, eu fui entendendo as limitações, elas existem por parte do ego. As limitações, elas que existem, são limitações impostas por crenças, por coisas que estão ali para serem transpostas e que são, sim, capazes de serem transpostas. A gente consegue, sim, mas como que eu consigo? Ah, eu preciso ganhar muito dinheiro para que eu faça tal e tal coisa. Não. A gente sempre acha que o dinheiro é o que vai nos permitir tudo, mas não é, gente. Às vezes você pode ganhar uma viagem no sorteio. Às vezes alguém pode te oferecer passar um fim de semana ali com tudo pago. São tantos caminhos que o universo tem para te entregar algo. Então, não se limite a achar que é só de determinada forma. Só quem sabe é o universo. Esteja aberto para receber o que o universo tem para te entregar. E eu digo e afirmo para vocês: você acha mesmo que Deus quer te ver pobre, moribundo, sofrendo? Não! Ele quer te ver honrando a essência dele, porque ele é abundante. Ele quer te ver florescer, ele quer te ver iluminar e iluminar os que estão ao seu redor. Ele quer que você seja um agente de transformação na vida das pessoas também. Ele quer que você, através do seu exemplo de transformação, de mudança, de transmutação, de realização dos seus sonhos, seja exemplo para os demais. Ele quer mostrar, através de você, que o seu sonho é possível, que o do seu irmão também é. Então, antes de olhar para alguém que tem algo que hoje, talvez ainda como crença nossa inconsciente, a gente ainda haja dessa forma, passe a abençoar. É o que eu acabei também de falar para vocês sobre a gente está sempre julgando. Sempre julgando. Nosso olhar é sempre muito crítico. E quando a gente permite que a fonte caminhe com a gente se permite também transbordar esse amor que vem da fonte. Olhar para as experiências todas abençoando, para as pessoas todas abençoando, para tudo e sempre abençoar, sempre abençoar. E quanto mais eu abençoo, quanto mais eu agradeço, quanto mais eu compreendo quem eu sou e a completude de tudo, mais eu ascendo vibracionalmente. E a minha frequência se expande a ponto de me colocar em outras linhas temporais, a ponto de eu compreender que essa transmutação ela está acontecendo aqui nesse planeta Terra. É a separação do joio e do trigo aqui nesse planeta Terra. É começar a compreender coisas que a gente muitas das vezes vê. Fulano estava no ponto de ônibus, todo mundo que estava lá foi assaltado. Ele não, ele se tornou invisível para o assaltante. É a gente começar a entender que a nossa vibração pode até nos deixar aqui no mesmo lugar, mas cada um de nós está numa frequência. E é essa nossa frequência que também é o nosso escudo. É o que também vai fazer com que a gente enxergue o que, para alguns, ainda não é visível. Aquilo que você hoje enxerga e tem no seu coração, abençoa. Não foi você que enxergou primeiro, foi a fonte. A fonte que te deu esse sonho, a fonte que te deu esse desejo. Então, abençoa. Caminha com ela e solta. Realmente, esse é o verdadeiro segredo e é o mais difícil nessa nossa etapa toda. Porque quando a gente solta, a gente está dizendo para a fonte, eu confio em você. Eu confio que já é. Eu confio que já aconteceu. Eu confio que já está acontecendo.
E é no seu tempo, é no seu momento, porque é você quem sabe do momento, da hora, do dia. Você. Eu só sei que já aconteceu e solto. Esse é o maior movimento. Porque enquanto eu estou olhando para aquilo que eu quero tanto e tentando controlar, como que vem? Não, mas o fulano tem que me dar um ok. Não, mas a resposta ali tem que ser positiva. Não, mas aquele tal documento tem que sair. Não, mas entende? Enquanto a gente está colocando na nossa mente consciente caminhos, atalhos, formas de que aquilo aconteça, a gente não está permitindo que a mente subconsciente, que essa inteligência divina trabalhe em nós. Nós estamos querendo controlar, e quando a gente quer controlar, o que, que a gente está dizendo para a fonte? Eu não confio em você. Então, são incongruentes o sentimento de acreditar, confiar e ainda assim querer controlar o como, o quando, o onde, o porquê. Então, quando a gente confia, entrega, solta para o universo, é aí que vem. E talvez hoje essa seja uma das grandes chaves desse nosso encontro. E eu vou querer aprofundar com vocês sobre o mistério do soltar. E é isso que muitas das vezes ainda faz com que as nossas manifestações sejam atrasadas, porque a gente não solta, de verdade a gente não está confiando, de verdade a gente ainda está no controle. Se de verdade a gente confia e acredita, a gente simplesmente sabe que é o tempo, o como, o quando, não nos cabe. Isso é papel da mente consciente, que sequer foi criada para isso. Então, a gente, de fato, precisa soltar. Eu gosto muito de um exemplo que o Hélio Couto usa sobre o soltar, quando ele diz, quando vocês vão em um restaurante e pedem um prato, por acaso vocês ficam ali o tempo todo chamando o garçom para perguntar se o prato está vindo? Não. Vocês simplesmente fazem o pedido e já têm a convicção de que esse pedido vai chegar na mesa de vocês. Então, é isso que a gente precisa. Esse é o soltar. A gente precisa o quê? Faça o seu pedido, sem as limitações das crenças que temos. Seu pedido não é grande demais, não entenda isso. O que a gente acha que às vezes é grande demais, impossível, isso, nada é impossível para o universo, nada. Então, quando a gente está livre das nossas crenças limitantes e faz o pedido que está ali, a gente está e convida a fonte divina para atuar com a gente, porque a gente não cria sozinho. Nós co-criamos, nós somos co-criadores. Então, é a fonte divina que vai trabalhar ali comigo. E aí eu solto o controle do ego, que só me limita, que só me atrasa, que só me mostra desalinhada, que só me mostra incongruente. Então, quando eu solto, né, vocês podem até ver, às vezes muitas pessoas estão ali no processo querendo muito engravidar, e quanto mais elas querem aquilo, menos acontece. Às vezes eu tenho casos de amigas que adotaram. Depois que adotaram uma criança, a gravidez veio. Então, depois que elas soltaram, aquilo que elas queriam se realizou. Então, para tudo na vida, solte. Não dê aquela importância, tá? Ah, eu quero tal coisa, tá? É um objetivo que está ali no meu coração. Eu entendo que se aquilo está no meu coração, a fonte divina colocou no meu coração. Então, eu já compreendo que existe um propósito nisso. E aí eu faço o quê? Eu já sei que aquilo já está existindo. Eu chamo a fonte para trabalhar comigo e eu solto para ela. E eu digo para ela, eu confio. E isso vai me ser entregue no momento que eu realmente estiver alinhada para isso. E assim acontece. E assim é. E a demora, né, o lapso temporal, ele vem realmente em consonância com aquilo que a gente está vibrando, com as crenças que a gente ainda carrega, com as limitações que a gente ainda tem, com a falta da gente estar na presença, e principalmente com a falta da gente convidar essa fonte criadora para caminhar com a gente.
essa falta de entender que sozinhos nós não criamos nada, é sempre com ela. Então, convide todos os dias a fonte a trabalhar com você. Solte as suas crenças limitantes. Entenda que não são técnicas e técnicas. Para aquele que realmente compreendeu e se alinhou ao verdadeiro poder, que é saber quem é e saber o que é a fonte, não precisa de nenhuma técnica, basta um pensamento em congruência com o seu sentimento. E isso já estará em alguma linha temporal disponível para você. E quando você realmente se alinha vibracionalmente, você acessa esse lugar. E é o que a gente chama de milagres. E os milagres acontecem, e as pessoas se curam, e tantas outras coisas milagrosas a gente sabe que acontecem o tempo todo. Para quem? Para quem tem fé. E não essa fé religiosa, mas essa fé que a gente entende que é uma frequência vibracional, que é a frequência que nos coloca no alinhamento da certeza, da convicção de que aquilo é real, de que aquilo é possível. E aí não há dúvida, não há incerteza, não há o titubear, hoje eu quero, amanhã não quero mais. Há simplesmente a decisão, a determinação, o alinhamento e a certeza de que aquilo já é. E aí, alguém já tem? Eu já tenho aquilo que eu queria. O que eu faço? Eu agradeço. Então, antes de pensar naquilo que eu quero, pedindo, eu agradeço. E até isso fizeram com a gente. Até nos ensinar a orar errado foi o que fizeram e continuam fazendo com a gente. Porque se a gente realmente pegar a forma como nos ensinaram a orar, a gente está sempre em desespero, sempre desesperados, em penitência, pedindo, implorando, fazendo tantas coisas que estão ali trazendo para nós mais do que aquilo que a gente não quer. Se eu peço e eu imploro, Senhor, por favor, me dê a cura, o que eu estou falando para o universo? Que eu estou doente. E sabendo nós hoje que o universo é um espelho, o que o universo vai devolver para mim? Mais doença. Senhor, por favor, me ajuda a pagar aquela dívida. O que o universo entende? Ele quer dívida. O universo ele não entende palavras, ele entende vibração, ele age por ressonância. Cada vez que alguém ora e é ensinado a orar, é a partir do ponto do desespero, é a partir do ponto de que existe alguém de fora, longe, é que será capaz de fazer aquilo por ele. Então, a nossa verdadeira oração é do ponto primordial de que hoje a gente já sabe quem é. Eu não preciso buscar Deus fora. Eu sou Deus. Deus sou eu. Deus está em mim. Deus não está na religião, nem na fé do não sei quem, nem no guru de não sei... Deus, ele está dentro de cada um de nós. Então, é preciso orar a partir do ponto do agradecimento, a partir do ponto da certeza e da convicção de que eu sei quem eu sou e Deus é capaz de todas as coisas, e eu sou Deus, e Ele está em mim. Então, eu oro agradecendo a vibração que eu emito, não é a vibração da falta, do desespero, né? É a vibração da certeza, é a vibração da gratidão. Então, é algo também para a gente rever a forma como oramos. E, às vezes, não precisa ser nem de uma oração. Basta que você viva realmente nesse ponto de gratidão, de realmente agradecer por tudo. Por mais que ao seu redor hoje você ainda não esteja como você gostaria de estar, agradeça. Agradeça pela oportunidade de estar aqui hoje, pela casa que você tem, pelo trabalho, pela família. Agradeça por tudo, pelo seu corpo, por cada parte do nosso corpo. Agradeça. Nós estamos aqui, todos aqui, em perfeito funcionamento, sem ter que estar no controle de que em que momento que o meu coração vai bater, em que momento que o sangue vai circular, ou o pulmão vai inspirar ou expirar. Nós já somos todos regidos e constituídos dessa inteligência divina que sabe e que faz por nós todo esse movimento. E então é agradecer.
Quantas vezes a gente está aí sempre olhando para coisas e esquecendo de olhar para toda essa engrenagem perfeita do nosso corpo e não agradece. Então, a gente agradecer por cada parte do nosso corpo, por cada órgão, por cada lugar nosso que está ali, mesmo que a gente sequer perceba. A gente sequer percebe que está andando, que a perna direita levanta primeiro, que a gente não percebe. Então, é estar realmente nesse estado de gratidão, agradecer por tudo, inclusive por aquilo que os nossos olhos ainda não veem, mas que a gente já sabe, já existe nos planos invisíveis, nos planos sutis, nas outras dimensões. Porque se é um desejo meu e é um desejo da fonte, e foi colapsado e criado junto com ela, já está feito. Então, agradeça por aquilo também que você ainda não vê. E entenda esse poder dessa fonte, essa magnitude, né? E que a gente, às vezes, acha que são tantas técnicas, tantas coisas distantes, mas que a gente traz na simplicidade do nosso dia a dia e que grandes mudanças realmente vão se reverberando no nosso campo, a ponto das pessoas terem que te conhecer de novo, porque é exatamente isso. A nossa assinatura energética fala por nós. Então, agradeça também pelo seu experienciar, pelo seu compartilhar, pela sua permissão de estar aqui, de se abrir, de se permitir receber dessa fonte divina todo esse fluxo de informações. Aproveite também esse eclipse lunar para que a gente realmente esteja aí nesse movimento, né? A gente às vezes se percebe um pouco mais cansado, talvez aí com um pouco mais, com o sono um pouco mais agitado, porque realmente é uma carga energética muito grande que vem para transformar, para transmutar, para mudar, e que trabalha nos nossos corpos, no nosso DNA. Então, a gente sente muito, né? Sensitivamente, mediunicamente, toda essa vibração energética que chega, mas a gente agradece, porque estamos vivenciando aí realmente momentos aí de grande aceleração nesse processo aí da transição planetária. Então, é confiar que o todo sabe, que o todo se move, que o todo age, e que cada um de nós realmente aproveite essa energia aí da melhor forma, que possa reverberar aí na vida de cada um, realmente trazendo as transformações que ainda se fazem necessárias, que a gente possa realmente enxergar além dos véus, que a gente possa realmente identificar o que ainda falta, a gente compreender, e que talvez ainda esteja aí dominando as nossas vidas, e que está ainda nos deixando na inconsciência. Então, tragam-se sempre, gradativamente, cada dia mais, comprometam-se com vocês, com o seu ritual diário, com aquilo que você faz de verdade, para trazer essa presença, né? Essa presença divina para a sua vida. Seja dentro do carro, porque às vezes as pessoas falam, eu não tenho tempo. A gente tem tempo para aquilo que a gente quer. Então, se você quer, você vai arrumar o seu tempo e você sabe disso. Então, é realmente um convite para o despertar, para o nosso comprometimento, para a nossa autorização para que a fonte divina trabalhe em nós. Porque se a gente não abre a boca e não permite e não pede, ela pode estar perto, muito perto, mas a gente não sente. Então, se autorizem mesmo, peçam essa presença, se coloquem de verdade aí, como pessoas, como seres ilimitados, grandiosos, mas que realmente precisam de receber todo esse influxo energético para trabalhar no seu propósito, para trabalhar na sua missão, para trabalhar realmente sendo um farol aí diante tantas pessoas que você já ilumina e que cada dia mais essa sua fortificação, essa sua solidificação vão te ancorar nessa energia, te impedindo também de receber tantos ataques, porque quanto mais luz a gente tem, mais a sombra também reage e nos vê e nos enxerga. É a historinha do poste, né? É o poste que está com a luz acesa e que enche de insetos ali em cima. Então, a gente realmente precisa desse alinhamento, dessa conexão aí com a fonte divina também, para que a gente se torne aí invisível, ou pelo menos aí armados, né, ancorados aí pela espada divina aí de São Miguel, que é o nosso protetor,
e tantos outros, né, os nossos Exus, e tantas outras entidades, divindades, que trabalham aí realmente nos ancorando e nos permitindo, né, vivenciar aí cada dia, nos livrando dos percalços, das armadilhas do ego, principalmente. Então é isso, gente. Eu agradeço muito a sua presença aqui, tá, Jéssica? Imagina, que agradeço. Uma vez. Eu espero aí de verdade que, de alguma forma, a gente tenha trazido aí alguma mensagem, né? E que, de fato, aí possa trazer alguma transformação, que possa acrescentar, que possa realmente vir para agregar. Então, agradeço muito a sua presença, tá bom? Foi maravilhoso. Eu estou aqui, firme com você. Quero agradecer por todo esse conhecimento compartilhado também. Palavras maravilhosas. Você também está linda. Muito Ah, obrigada. 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 Gratidão Vamos fazer a mesmo. técnica do espelho, nos olhar, Isso, sempre nos enxergando como uma fonte divina. Muito verdade. obrigada. Gratidão, Rosa. Tá certo, então. Muito obrigada, viu? Valeu, me despeço de vocês. Para quem não teve a oportunidade de assistir, esse encontro ficará gravado. E peço também, né, que caso vocês sintam no coração de compartilhar com alguma outra pessoa que talvez esteja realmente precisando de alguma outra visão, algum novo conhecimento, que vocês sentirem que aí vai poder agregar, ajudar, que compartilhem aí para que a gente realmente possa ter um maior alcance, tá certo? Muito obrigada, gratidão, que a luz divina que habita em mim e habita em vocês possa iluminar, possa resplandecer e possa nos fortalecer a cada dia mais. Gratidão.